Altair, tudo bem? Fale um pouco para a gente da sua atuação, de como funciona a Acelera Partners. Bom, eu sou responsável aqui por cuidar dos meninos, como eu gosto de falar. Na verdade, a minha responsabilidade principal é por fazer com que essas startups que estão aqui com a gente se desenvolvam e se transformem em companhias de primeira grandeza, em escala mundial, que é o nosso desejo, porque no final do dia o que a gente mais deseja é que a gente faça um IPO daqui a 5 anos com uma de nossas startups. Então, basicamente, o meu trabalho é de mentoria, de gestão, de assessoria, de ombro para os meninos chorarem e aí por aí vai. E vocês já selecionaram algumas empresas? Temos duas selecionadas que estão sendo aceleradas aqui. Uma chama-se Serenza, que tem uma solução para sustentabilidade, uma plataforma que você consegue medir, auferir e mensurar os gases do efeito estufa, disponibilidade de combustível, enfim, outras medidas importantes. E a VTX, que é uma empresa também de tecnologia voltada para o reconhecimento de imagem, já com clientes, já com faturamento, são empresas já que estão num estágio um pouco maior do que uma startup pura mesmo de projeto. Bom, isso é aqui na unidade em São Paulo. Essas empresas eram daqui ou foram buscadas de outras regiões? De fato, as inscrições, a gente teve inscrições de vários lugares do Brasil, tá certo? Mas essas duas que a gente acabou escolhendo são daqui, casualmente, não por imposição ou qualquer coisa que seja. É porque acabou sendo, para nós, do ponto de vista de escolha do comitê, recaindo sobre essas duas que estão aqui em São Paulo. Você acha que a escolha dessas startups se deve à soma de fatores, ao conjunto da obra, ao conjunto dos critérios, ou sempre tem alguma coisa especial que é o gatilho mesmo? Eu te diria que é um pouco deste meio ambiente, né, que faz com que elas apareçam, mas fundamentalmente tem duas coisas que nos chamam a atenção. Para que a gente acelere, para que a gente tenha satisfação em fazer isso, precisam endereçar soluções para problemas reais. Então, quando você olha para a Serenza, ela endereça uma solução para a sustentabilidade, que é um problema real e, digamos assim, uma necessidade real que pode ser escalável. A VTX da mesma forma, né, transformar o teu device, o teu aparelho de telefone, não exatamente o smartphone, mas qualquer telefone com câmera, em alguma coisa que você possa transacionar por ele, fotografando e comprando e pagando pelo celular. Então, essas coisas são os diferenciais competitivos daquela cerejinha que fez a gente sair, digamos assim, do lugar comum e escolher empresas que têm uma característica um pouquinho diferente. Você considera que elas estão no estágio funcional, inicial, ou já estão crescendo mesmo? Sim, elas já passaram da fase da prototipagem, do teste de conceito, já tem produto comprovado, já tem cliente, que é a medida mais ou menos do sucesso. Se você inventa alguma coisa, transforma essa alguma coisa em produto e alguém compra. Então eles já passaram desse estágio, ambas têm clientes e clientes importantes, com faturamento que já é importante. E a nossa responsabilidade aqui, tarefa, é fazer com que esse faturamento multiplique muitas vezes, para que a gente tenha o sucesso que a gente deseja. O modelo de negócio dessas duas passa por negócios corporativos, B2B. Sim, B2B, B2C, direto para empresas, para clientes. Da Serenza muito mais voltada para o B2B, fundamentalmente, mas para o futuro a solução também pode ser aplicada para B2C. A VTX também pode ser B2B, mas também pode ser B2C. Então, não é especificamente um lado ou outro. As tecnologias podem ser usadas para ambos os mercados. Na concepção de vocês aqui, há um método super definido de quais são as etapas ou as fases, as tarefas a serem cumpridas numa aceleração, ou cada caso vai requerer um conjunto diferente e vai se ver o que vai acontecer? Eu diria que funciona assim. A gente tem basicamente três tipos de aceleração, que a gente chama de primeiro ciclo, que são para as empresas em fase ainda de projeto, que não prototiparam, estão querendo prototipar um produto. Esse é o ciclo 1. Então, isso tem um programinha bem específico, bem, digamos assim, linear de atuação. Então, está tudo previsto, quando que eles têm mentoria, quando eles têm aula, quando eles vêm cursos e treinamentos, etc. E tal. No segundo ciclo, que é basicamente o que a gente faz aqui em São Paulo, aí já é um pouquinho diferente, é mais tailor-made para cada uma das companhias. Mas, mesmo assim, se tem um programa de acompanhamento com entregáveis, com agenda, com treinamentos assim, específicos para as necessidades, porque daí a coisa já está andando, já estão crescendo, já é uma coisa mais, digamos assim, elaborada do que simplesmente um programa de aceleração.
E a terceira fase, que daí já é a fase em que ela já teve o primeiro round de investimento, já teve o segundo e está indo para o terceiro. Já são empresas um pouco maiores, que já estão prontas para um venture capital, um private equity ou coisa que vai. E essa é a abordagem na unidade em São Paulo, no Rio também, ou tem alguma diferença? É, seria a mesma abordagem em duas cidades, mas a gente acabou percebendo que aqui acabou se configurando muito mais olhando para o ciclo 2 e o Rio está olhando mais para o ciclo 1, então acaba que a gente se complementa. Mas nada impede que no futuro, se Deus quiser e tudo aconteça como a gente imagina, a gente ter todos os ciclos em todos os lugares que a gente pretende ter, que não é só aqui nem em São Paulo, nem no Rio, é no Brasil inteiro. A gente quer ter operações de aceleradora em vários estados brasileiros. Então, pode ser que no futuro, a depender do resultado do que a gente está fazendo, a gente tenha todos os ciclos em vários lugares. Você acha que essa pequena diferença entre Rio e São Paulo tem a ver com, talvez, a geração de empreendedores no ecossistema ou com o mercado comprador? O mercado é diferente em uma cidade comparado com outra? Olha, eu te diria que não. Acabou que, por uma coincidência de fatos, a gente acabou tendo duas empresas selecionadas num estágio um pouquinho mais avançado. Então, eu te digo que, assim, na verdade, a gente vê de trás para frente. Por que a gente acabou selecionando duas empresas num estágio maior, mais, digamos assim, fora do padronizado do projeto, sim, com o produto, a gente está tocando e desenvolvendo aqui já no ciclo 2. E Rio de Janeiro, como começa agora as inscrições para a aceleração deles, eles começam agora em abril, e aí eles vão se dedicar mais ao ciclo primeiro, mas não necessariamente tem muita diferença, entendeu? Acho que não tem. Acho que é um pouco de você ir testando o mercado e conhecendo para depois você poder alinhar e ter um foco maior em todas ou em parte das companhias, né? A gestão de todo esse processo está a cargo dessa entidade chamada Acelera Partners, que tem alguns sócios, cotistas, investidores, enfim, entre eles a Microsoft, mas também outros como Qualcomm. Todos eles também têm uma participação ativa nesse processo de aceleração? Eles participam ativamente no processo de seleção, porque as empresas selecionadas digamos, pelo gestor que sou eu da operação, é submetido a um conselho e o conselho toma a decisão. A gente recomenda, apresenta e eles decidem em que empresas a gente vai investir. Então o conselho participa ativamente nesse processo. A outra participação efetiva dessas empresas é com tecnologias, é com gente para fornecer treinamento, para fornecer produto para ser demonstrado. Então há uma interação bastante grande. Ou no caso da Performa, que é um fundo de investimento, que é cotista deste fundo, fornece mão de obra especializada, por exemplo, em análise financeira ou em valuation. Então há uma troca e há uma colaboração mútua do conselho / acionistas para com a aceleradora. Quando você imagina daqui a um ano, daqui a 2 anos, como você gostaria que estivessem, em primeiro lugar, os projetos que já foram selecionados, mas também, deixa eu alterar a pergunta. Que tipo de solução, de empresa, de produto se espera que surja no meio desse processo de seleção, de aceleração? A gente está falando de produtos que têm uma capacidade não apenas nacional, mas também internacional. Está falando de grandes campeões e como vão ser soluções para problemas reais? Vão ser aquelas coisas chamativas mesmo? Olha, eu acredito que sim, mas eu poderia te responder de outra maneira. Eu poderia te responder dizendo o seguinte: o meu sonho / nosso sonho é que a gente consiga ter uma empresa fazendo um IPO daqui a 5 anos. Quer seja no mercado brasileiro, mas preferencialmente no mercado internacional. Então, é uma visão bastante ambiciosa, porque eu costumo dizer que pensar grande é pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, a gente já vai logo pensando grande, é ter uma empresa acelerada pela gente, de classe mundial, com um IPO, quer seja no mercado interno, quer seja no mercado externo. Um IPO é um momento simbólico, porque para você conseguir ter a envergadura de fazer um IPO, você já vai ter que ter um monte de clientes, bastante faturamento. É por isso? Ou é importante tornar-se uma empresa pública? As duas coisas. Importante a nossa empresa pública, até porque se você tem pretensões de ser mundial, você vai ter que dar a possibilidade que investidores participem do teu empreendimento. Isso é uma coisa. A outra é que se você analisar o mercado brasileiro de startups, a gente não tem nenhuma história, pelo menos eu não conheço, de nenhuma startup
que do zero se transforma uma empresa de pelo menos R$ 1 bilhão, não estou falando nem de dólares. A gente não tem. E não é possível que um país desse tamanho, com a quantidade de talentos que tem, de empresas que tem, de startups que tem, a gente não consiga minimamente ter uma listada ou aqui ou fora daqui. O IPO é mais uma coisa simbólica para dizer que a gente é capaz de produzir empresas muito boas, que têm até capacidade de acessar recursos em bolsa, quer seja aqui, quer seja NASA, que o que quer que seja. Bom, se essa é a métrica mais marcante, vamos torcer que aconteça, mas também se não acontecer, não vai dizer que é um fracasso, né? E nesse condicional aí de se vai ter IPO ou não, o que você acha do pessoal que está questionando se é uma bolha e se a bolha vai estourar? Bolha no sentido de... A bolha de investimentos, como teve o estouro da Nasdaq no início do milênio. Olha, eu te digo o seguinte, se a gente não é pautado por simplesmente vender um PowerPoint muito bem feito, sem lastro nenhum por trás disso, eu acho que o risco é muito pequeno. Então, você vê os grandes sucessos hoje que estão aí, o último sucesso que é o WhatsApp, por exemplo, você tem alguma coisa por trás que possibilita interagir com milhões de pessoas. Você deve usar o WhatsApp provavelmente, como eu uso, como todo mundo usa. Então, se você olha o tanto de pessoas que usam isso, você fala, puxa, tem alguma coisa por trás disso que faz sentido. Não sei se faz sentido os 16 bi que o Mark pagou, mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que alguma coisa real por trás disso. Tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, etc. E tal. Então, isso eu acho que quando a gente fala de startups, de levar essas startups para o mercado, eu concordo com você que mesmo que a gente não faça um IPO, a métrica do sucesso é quantas empresas a gente vai conseguir transformar em empresas reais, com faturamentos de milhões de reais, enfim, mesmo que não tenha. O desejo é que tenha, mas se não tiver, a gente tiver sucesso na aceleração, fantástico da mesma forma. Agora, eu não acredito que daqui a gente tem uma bolha de investimento, até porque o que a gente vê muito é a concentração da Bolsa Brasileira em 2, 3 empresas. Isso é que faz com que a gente tenha muitas oscilações, etc. E tal. O que não é o objetivo da gente. A gente quer criar quantidade para você ter pulverização e ter menos risco de estar sempre na mão de 2 ou 3 grandes companhias. Bom, então fica o recado. Se você está construindo algo real e quer que cresça, bom, você deveria falar com o pessoal aqui na Acelera Partners com o Altair e a turma. Obrigado, Altair. Obrigado a você. Um abraço grande. Tchau.